igrejas do Apocalipse, essas igrejas que Jesus escreveu, para as quais Jesus escreveu essas cartas, e que representam muito da dinâmica das igrejas em todos os tempos. Em todos os tempos, houve igrejas com essas características que são mostradas aí nessas igrejas. A igreja de Éfeso, como sendo a igreja tida como igreja sem amor, a igreja de Esmirna como a igreja perseguida, a igreja de Pérgamo como a igreja transigente, ela deixava rolar e acontecer as coisas, independente se eram certas ou não. A igreja de Tiatira, a igreja morna e imoral, aliás, a igreja imoral. A igreja de Sardes, a igreja morta. A igreja de Filadélfia, a igreja forte. A igreja de Éfeso, a igreja sem amor, tinha muita cabeça e pouco coração, conhecia muito, tinha muita doutrina, mas era de pouco amor, pouco coração. A igreja perseguida, a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre, mas Jesus a classificou como uma igreja rica. Era a igreja pobre da perspectiva humana, que era pobre mesmo, não tinha recursos, mas Jesus a classificou como uma igreja rica. A igreja de Pérgamo, ali tinha o trono de Satanás, muito embora tivesse também um mártir. A igreja de Tiatira, uma igreja imoral, cujas profundezas de Satanás deveriam ser estudadas, segundo a sua profetisa. A igreja de Sardes, a igreja dos contaminados e os não contaminados. A igreja de Filadélfia, a igreja que era uma igreja fraca, mas Jesus a classificava como forte. E agora, a igreja de Laodiceia, essa sétima igreja, uma igreja rica, cheia de recursos, não tinham problemas doutrinários, não tinha trono de Satanás ali, mas era uma igreja sem fervor. Alguns dizem que essa igreja de Laodiceia representa muito bem as igrejas dos últimos tempos, uma igreja muito mais comprometida com o mundo do que comprometida com Cristo. Ela representa, numa visão profética, alguns dizem, a igreja do final dos tempos. Isso levando em conta do século XIX até agora. O século XIX começou a ser marcado por uma época em que o ser humano foi colocado num patamar maior do que o próprio Deus. O ser humano foi considerado como aquele que deveria ser glorificado, vamos dizer assim. A sua razão deveria ser priorizada. As coisas espirituais não tinham tanta importância. Por quê? Porque o ser humano, naquele momento, tinha a ideia de que a razão estava bastante adiantada, então ele tinha capacidade, ele tinha condições de pensar, ele tinha condições de refletir, ele tinha condições de avaliar, ele tinha condições, através da sua inteligência, colocar ali em ação todos os recursos humanos. Enfim, uma igreja um povo autossuficiente, o ser humano autossuficiente, uma filosofia que mostrava que Deus estava morto, como um dos seus grandes filósofos, morto no sentido de que não tinha mais importância, não tinha mais relevância. Por quê? Porque a razão já tinha atingido um estágio tal de evolução que ele era capaz por si mesmo. Isso começou a ficar bastante evidente a partir do século XIX. O humanismo começou a ganhar corpo.
o ser humano em primeiro lugar, o ser humano no centro, não era Deus mais no centro. E uma igreja, debaixo desse contexto todo, tinha ou tem, segundo uma visão mais profética, que a igreja de Laodiceia espelha esse tipo de pensamento, uma igreja que estava muito mais envolvida com esse plano mundano do que com os parâmetros do reino de Deus. Então, são algumas classificações aí que alguns teólogos colocam, e que tem muito a ver com o que a gente vai ler na carta aqui, nessa carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, que tinha algumas características, e eu quero levantar essas características, só para a gente perceber o quanto essas ideias iniciais são válidas, são verdade. E nós, como igreja, no século 21, estarmos avaliando até que ponto nós estamos sendo igreja de Laodiceia. Até que ponto as chamadas de atenção de Jesus para essa igreja são chamadas de atenção para nós, hoje, como igreja. Não estou dizendo a Igreja Batista Vida Nova, mas a igreja dos nossos tempos, a igreja do século 21, a igreja da pós-modernidade, a igreja dessa pós-modernidade que é marcada pela liquidez, ou seja, um líquido se acomoda dependendo do frasco. Se o frasco for redondo, o líquido toma o formato de redondo. Se um frasco tiver o formato de um S, o líquido toma o formato de um S, mostrando o quê? Mostrando que muitas vezes uma igreja pós-moderna, ela se adequa muito mais ao ambiente que ela vive, que era exatamente isso que estava sendo cobrado da igreja de Laodiceia. Então, são algumas considerações que a gente precisa fazer quando lemos essa carta e quando refletimos sobre ela. Muito embora essas cartas às 7 igrejas estejam no livro de Apocalipse, mas elas falam do nosso tempo, elas não falam de um tempo futuro. Isso começa a acontecer no livro de Apocalipse a partir do capítulo 4, quando João é chamado para os céus, vamos dizer assim, chamado a entrar por esta porta aberta que ele havia visto, e Deus mostra através dessa porta aberta, através dessa janela aberta, mostra as coisas que irão acontecer. Vamos ler o texto, que é para a gente poder ter aí uma visão bem real, uma visão bem espiritual e avaliativa, autoavaliativa dessa igreja de Laodiceia e a Igreja Batista Vida Nova. Da igreja de Laodiceia e as igrejas dos nossos tempos, e pedir que o Senhor amoleça o nosso coração para a gente perceber aquilo que a gente precisa fazer de ajustes, porque Jesus estava dando essa oportunidade para que a igreja pudesse fazer ajustes, para que passasse a ser uma igreja mais fervorosa. Ok? Vamos ler o texto. Capítulo 3 de Apocalipse, ali a partir do versículo 14 até o versículo 22. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só, aqui ele mostra quem é o remetente, e o remetente é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Quem diz estas coisas? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí ele continua: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. A gente vai entender por que Jesus fala isso. Eu quero parar nesse momento para dizer que Jesus usa aqui algumas figuras que tem tudo a ver com onde a igreja de Laodiceia estava. Ele fala deles serem pobres, deles serem cegos e deles serem nus, porque são comparações que Jesus faz ali, que tinha a ver com o lugar onde eles viviam. Mas vamos continuar aqui, versículo 16: assim, porque você é morno
e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi a carta que Jesus escreveu a essa igreja ali na cidade de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela ficava numa região onde próximas umas das outras ficava a igreja de Colossos, que Paulo escreveu algumas cartas, e a igreja de Herápolis. A distância entre uma e outra era em torno de 9 quilômetros, ou seja, eram cidades bem próximas, mas era uma região extremamente rica. Ainda chamado Vale do Rio Lico, uma região bastante rica, uma região bastante proeminente, bastante concorrida em termos das pessoas quererem estar nessa cidade, uma grande cidade, uma cidade que era passagem, era uma cidade comum de passagem no Império Romano como um todo. Se a gente pudesse fazer comparações com hoje, seria uma cidade de São Paulo, por exemplo, uma cidade rica, uma cidade de grandes potenciais comerciais, grandes potenciais financeiros, uma cidade composta por grandes banqueiros, vamos dizer assim, com gente endinheirada. Era uma cidade bastante forte, era uma cidade bastante concorrida, bastante visitada. No entanto, era uma igreja que por Cristo era chamada de uma igreja morna, uma igreja sem expressão nenhuma. Era uma cidade de primeiro mundo, mas era uma igreja que não tinha expressão fervorosa alguma. Era uma igreja que estava muito mais adequada ao sistema mundano, ao sistema da riqueza da cidade. Era uma cidade que estava muito mais voltada aos valores comerciais, econômicos, financeiros, do que os valores do reino de Deus. Dá para perceber como nós estamos numa cidade, talvez como esta, cidades grandes. Eu penso em Nova York, Washington, Munique, enfim, cidades de grande poder econômico. Não é? A cidade de Laodiceia era tida como uma dessas cidades bastante ricas, comercial, econômica e socialmente falando. Um centro bancário e financeiro ricos, um centro de indústria de tecidos, tinha um tecido muito rico e muito apreciado pelo mundo de então. Era um tecido preto, era um tecido muito brilhante, era um tecido muito bonito. Veja, todas essas informações têm muito a ver com aquelas palavras de Jesus em relação a vestes brancas, aquela palavra de Jesus em relação a compre de mim ouro refinado. É palavra de Jesus diante de uma realidade que a igreja vivia porque estava na cidade, porque estava naquela cidade. Além disso, a cidade de Laodiceia era um centro oftalmológico mundial. Eles tinham um pó chamado pó frígio, que era quase que um elemento médico que curava
todas as doenças de visão. Então, era um centro médico extremamente importante. Hierápolis, Colossos e Laodiceia vivia num lugar de águas termais. Não necessariamente a igreja de Laodiceia. Quem tinha essas características termais era a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. A cidade de Colossos era tida como termas de águas quentes. Talvez a nossa Caldas Novas aqui do Brasil. No entanto, Hierápolis era uma cidade onde era marcada por águas frias. Então, essas duas cidades eram procuradas para que as pessoas pudessem buscar cura através das águas quentes, das águas frias. No entanto, a igreja de Laodiceia, ela não tinha essas características, ela recebia apenas uma água que chegava na cidade e chegava totalmente saloba, totalmente imprópria para uso. Por isso é que Jesus disse: olha, eu gostaria que você fosse ou quente ou você fosse fria, mas você é morna, a ponto de eu querer vomitar você da minha boca. Olha só como tudo isso tem muito a ver com tudo aquilo que que essas três cidades viviam e que a cidade de Laodiceia vivia. Ou seja, todas essas palavras de reprimenda de Jesus, eles conseguiam entender de maneira bastante clara. Segundo teólogos de grande expressão, essa igreja é tida como a mais corrompida de todas, e a que está na fase mais lamentável de todas as outras, justamente por causa da riqueza dela. Olha só como muitas vezes a riqueza acaba demandando contra o nível de espiritualidade. Ou seja, quanto mais se tem, menos espiritualidade, a probabilidade de menos espiritualidade acontece. Quanto mais pobre, a probabilidade de espiritualidade aumenta. Essa relação, esses contrastes, eles são até percebidos por nós. A gente sabe o quanto é difícil uma pessoa que tem muitos recursos se alicerçar na fé. Ela não precisa, ela diz: eu sou rico, eu não preciso de nada. Aquilo que a cidade vivia, a cidade pensava e falava exatamente isso, nós vimos pelo texto. Vocês são autossuficientes, Jesus diz ali. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas é nesse momento que Jesus diz: olha, mas você não sabe que você é infeliz. Sim, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Contrastando com os fatos de são nus a partir de viverem num centro comercial de tecidos. São pobres mesmo vivendo num centro comercial de grande riqueza. São cegos, muito embora vivessem num lugar oftalmológico de destaque. Olha só que contrastes maravilhosos a gente vê nesse texto. Tudo isso com Jesus tentando ajustar e consertar as coisas que estavam acontecendo ali. Características espirituais da igreja de Laodiceia era que era uma igreja aos olhos humanos rica e abastada, mas ela era uma coitada, miserável, pobre, cego e nu, como diz esse texto nesse versículo 17. Achavam-se ricos, mas eram pobres. Ao contrário da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, que eram pobres, mas Jesus as tinha como ricas. Olha só, quando Isaías fala ali no capítulo 55, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, a gente percebe isso nesses contrastes que a gente vê aqui nessa carta escrita por Cristo Jesus, não é mesmo? Muitas vezes nós vivemos a partir
das nossas concepções, dos nossos preconceitos, como se tudo isso que a gente tem em mente fosse o correto, fosse o certo, fosse o absoluto. Mas não, a nossa mente, o nosso coração são grandemente enganosos aí. Nós somos pobres no momento em que a gente se acha rico, pobres. Nós somos cegos no momento em que entendemos que conseguimos ver tudo com clareza, a autossuficiência dos nossos tempos. Você vai falar de Jesus para alguém? Não, eu tenho o meu conceito sobre Deus. Eu tenho o meu conceito sobre salvação. Nós vivemos num tempo assim, gente, nós vivemos um tempo de autossuficiência. Você vai falar de Jesus para alguém, as pessoas não estão interessadas nisso. Sabe por quê? Porque vivem plenas da perspectiva humana, mas não tendo a consciência de que são pobres. Judiação, coitadinhos. Você não sabe o que você está pensando, você não sabe quem você é na realidade. Eles se achavam os tais, cheios de direitos e tão poucos conscientes da sua obrigação diante do Cordeiro. A vida espiritual era morna, era indefinível, era apática, era indiferente, era nauseante só aos olhos pelo que Jesus diz aqui. Vomitar-te, ei da minha boca. Isso significa náuseas, ou seja, Jesus estava nauseado de ver aquela vida espiritual dessa igreja. Atitudes dos crentes que não são frios, nem hostis ao Evangelho, mas também não são quentes, não são comprometidos, não agem decididamente em relação à mensagem de Deus, no sentido de ser fiel até a morte. Ou seja, um cristianismo marcado com seriedade, um cristianismo marcado com intransigente, não como uma das igrejas que era transigente, ou seja, ser intransigente na determinação de Deus, na ordem de Deus, em ser santo. O que é certo, o que é santo, sabe? Uma igreja consciente daquilo que precisa ser diante de Deus. Essa igreja não era nenhuma coisa nem outra, era uma igreja que ia no vai da valsa, sabe, nesse cima do muro, é o tipo cristianismo de cima do muro, nem vai para um lado, nem vai para o outro. Às vezes, quando ele opta por ir para um lado, é por interesse próprio. Gente, a gente vive muito esse tipo de cristianismo nos tempos de hoje. Por isso é que quando alguns teólogos dizem que a igreja, essa igreja de Laodiceia, é o tipo da igreja dos últimos tempos, e a gente vê uma lógica nisto. A gente vê muitas vezes pessoas salvas por Jesus, mas muito mais comprometidas com outros valores que não são os valores do reino. Se adequam facilmente àquilo que o sistema mundano coloca. E Paulo já chamava atenção disso, não é? Quando ali em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma advertência bastante importante, quando ele diz ali: este é o vosso culto racional, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Ou seja, Paulo já chamava a atenção daquela igreja. E muitas vezes o que vemos hoje são pessoas, nós vivendo muito mais padrões desse sistema de mundo, desse sistema moral, do que o sistema bíblico, do que os valores do reino de Deus. E isso a gente vê de maneira muito clara. Nem hostil, nem comprometido. Vamos lá, vamos caminhando aqui, vamos se conduzindo aqui, está indo tudo bem, eu não preciso me comprometer tanto, eu não preciso exercer meus dons com tanta seriedade, eu não preciso pagar o preço
eu não preciso pagar um preço maior de ter o meu tempo totalmente comprometido ou grandemente comprometido com a igreja de Jesus. Não preciso, tá bom assim, sabe? Não é um comprometimento sério, um comprometimento light, relativo, até o momento em que não me comprometa. Aquela igreja era uma igreja sem fervor, porque era uma igreja que buscava se adaptar àquilo que ela entendia ser bom para ela mesma, boa para ela mesma. Ouvem um sermão, muitas vezes uma lição, mas nunca aplicam. São lições que a gente pode colocar aqui como uma das marcas daquela igreja, e como talvez uma das marcas do tempo presente. Uma igreja ou pessoas que não se comprometem com as demandas da igreja, demandas de dons, demandas de valores, não é? Se adaptam ou procuram adaptar o seu dízimo, as suas contribuições, às suas conveniências, muitas vezes. A real fonte de satisfação daquela igreja não estava na pessoa de Jesus, ela não precisava, ela estava completa ali. A real fonte de satisfação estava fora de Cristo. Não rejeitavam a Cristo, mas também não se comprometiam com Cristo. Cristianismo de cima de muro, novamente aqui. Nem cá nem lá. A causa de Cristo, uma posição definida, não são prioridade. Sabe, essa questão de ter uma posição definida no reino, de ter uma posição definida numa igreja de Jesus. A igreja é a expressão visível do reino de Deus. Nós temos ensinado isso. A igreja é a expressão visível do reino. Quando falta compromisso com a expressão visível do reino, falta compromisso com o reino. Não estamos falando de salvação ou não. A pessoa pode estar até salva, mas não com comprometimento. Não com comprometimento. Não tem entusiasmo com as coisas do reino, participam de tudo às vezes até, mas sem comprometer-se com muita coisa. Dá para a gente fazer uma avaliação de nós mesmos, olhando essas considerações como sendo coisas que Jesus cobrava lá. Jesus cobrava essa definição. Vocês não são quente nem quente nem frio. Quem dera que vocês fossem quentes como as águas de Colossos, porque tinha efeito terapêutico. Quem dera que vocês fossem frios como as águas frias de Herápolis, porque isso tinha efeito terapêutico. Vocês não são nenhuma coisa nem outra. Ser frio, quem sabe, tratando aí de uma insensibilidade para com Cristo e as suas verdades. Ser quente, ter um zelo autêntico em favor de Cristo, em que se dá o caloroso acolhimento à sua verdade, é marcado pela verdade quando pregada, é marcado com a verdade quando lida, é marcada com a verdade quando refletida, a ponto da pessoa mudar de vida, muda de postura, muda de sentimento, muda de pensamento, muda de ação, passa a ser alguém mais efetivamente cristão, passa a ser alguém efetivamente mais comprometido com o reino, sabe? Jesus cobrava isso dessa igreja. Efetividade à verdade, e não às condições boas reinantes ali. No versículo 18, nós vemos que Jesus dá conselhos a essa igreja. Quando ele dá conselhos, significa que ele está dizendo assim: olha, faz isso, você ainda tem chance de melhorar, você ainda tem chance ainda de fazer o que eu quero que você faça.
no versículo 18, ele diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ou seja, os conceitos de riqueza daquela cidade eram diferentes do conceito de riqueza que Jesus estava colocando aqui. Quando a gente olha Isaías 55, abra sua Bíblia em Isaías 55, e a gente vai perceber um pouco dessa questão aqui de compre de mim ouro refinado. Em Isaías 55, ele diz ali de maneira bem interessante assim, Isaías 55, quando ele diz: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, essa palavra de Deus, através de Isaías, mostra o que? Foco. O foco não está nas riquezas de uma perspectiva humana, não está nas demandas do nosso coração, em relação aos recursos humanos, mas cuidar das demandas do nosso coração em relação aos recursos divinos, aos recursos do reino. Comprem, sem dinheiro e nem preço, vinho e leite, venham a mim. Você que tem sede, venham às águas. Você que não tem dinheiro, venha e compre e como. Veja como a palavra aqui de Deus, através de Isaías, é no sentido de chamar a atenção a que as pessoas busquem os recursos no lugar certo, para não serem chamados de pobres, achando que são ricos. Olha só que coisa maravilhosa isso, não é? Quando nós olhamos Mateus, no capítulo 13, ele nos dá uma palavra bastante oportuna em relação a isto. Mateus no capítulo 13, versículo 14, versículo 44 a 46, capítulo 13 de Mateus, quando ele diz ali: o reino de Deus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Olha só, o reino dos céus, versículo 47, é ainda semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie. Ou seja, especialmente o versículo 45 e 46, que fala de encontrando uma pérola de grande valor. Qual é a pérola de grande valor da perspectiva de Jesus? Que não aquelas que o reino oferece para nós, não aquelas que a cidade oferecia, de que a cidade de Laodiceia oferecia, mas a riqueza que Jesus oferece. Só assim a igreja não seria morna. Só assim o crente do século 21 não será morno, quando ele olha os recursos que Jesus está oferecendo para nós, e não estar nos satisfazendo com os recursos que esse mundo oferece, nos satisfazendo com um prato de lentilhas, como Esaú procurou. Ele abriu mão de toda a descendência, vamos dizer assim, a partir dele, por um prato de lentilhas. Muitas vezes nós estamos escolhendo um prato de lentilhas, quando nós temos todo uma série de recursos para que nós possamos estar desenvolvendo, para que não sejamos mornos, para que sejamos quentes, não é? Nesse sentido aí de sermos autênticos,
com zelo autêntico, com um caloroso acolhimento à verdade. Quando ele diz ali que, voltando ali para Apocalipse, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você de fato seja rico. Compre vestes brancas para se vestir. Aí ele estava fazendo um contraste com as ricas vestes escuras, tipo cetim, coisa muito rica, muito linda, que tinha grande valor comercial. Ele fala: compre de mim vestes brancas, mostrando o quê? Santidade. Os valores do reino implicam em santidade. Os valores do mundo implicam em pratos de lentilha, em recursos que à vista humana pode brilhar. Uau! Mas para Deus não significa nada. Nós conhecemos a Jesus hoje, não foi a partir de um prato de lentilhas, foi a partir das bênçãos dadas a Jacó. Não um prato de lentilhas escolhido por Esaú. E aí ele continua: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que sua vergonha, ou que a vergonha de sua nudez, não fique evidente. E aí ele coloca: e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Era um centro oftalmológico de destaque, no entanto eram cegos. Compre colírio de mim, não o colírio feito do pó frígio, que curava. Mas o problema deles não era a cegueira física, o problema deles era a cegueira espiritual. É o que nós vimos na escola bíblica hoje, estudando o capítulo 8 de João, quando os judeus eram cegos espiritualmente, e Jesus era a luz do mundo. Então olha só esses contrastes aí de ouro, quando eles eram ricos, de comprar roupas brancas, ao invés de enfatizar o centro comercial, o centro comercial têxtil, que gerava muitos recursos para eles, e esse colírio, que realmente faria com que eles vissem, que faria com que eles realmente vissem o que precisavam ver. E é isso que Jesus deseja para nós hoje. Muitas vezes nós ficamos encantados com a riqueza deste mundo, com os recursos que esse mundo tem para nós, e esse mundo diz assim: olha que legal aqui, ó. Olha que legal aqui, não é bom? Não é bom? Olha só como é rico, olha que beleza isso. O mundo oferece para nós muitos recursos. Aquela igreja olhava esses recursos e valorizava muito mais esses recursos, e é isso que Jesus estava chamando a atenção deles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto não é um texto para ser usado para evangelização, porque Jesus fala esse texto para gente que era da igreja, gente que conhecia Jesus, só que era morno. Então o que Jesus está dizendo? Olha, abre a porta do seu entendimento, abre a porta para que você enxergue o que existe de recursos que vem da minha mão, e aí você vai ver o que significa eu entrar na sua casa e cear com você. Eis que estou à porta e bato. E é isso mesmo, Jesus está batendo a porta do nosso coração, pedindo prioridade nele. O que Jesus está dizendo é: cara, deixa eu sentar no teu cockpit, como eu disse de manhã,
deixa eu comandar essa aeronave para você. Você está comandando essa aeronave de maneira irresponsável, olhando recursos que não tem nada a ver com um bom voo, não tem nada a ver com uma boa navegação. Deixa eu assumir o manche da tua embarcação. Deixa eu assumir o controle da tua aeronave. Deixa eu sentar na cadeira que conduz a tua vida. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí sim a gente vai sentir o valor de água quente. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero concluir com 4 colocações, que são bem práticas, para que a gente possa estar avaliando tudo isso que a gente ouviu através desse texto. Vivemos tempos de grandes conquistas. Isso é verdade. Estamos na era da inteligência artificial. Alguém que não respira, está ensinando algumas coisas para alguém que respira. Que coisa. Um robô, tudo bem, preparado por alguém que respira, mas dando o norte para quem respira. Nós vivemos tempos de grandes conquistas, tecnológica, social, comercial, financeira, grande poder de compras e muitíssimas possibilidades de conquista do prazer social e do hedonismo. Hedonismo significa prazer, não necessariamente o sexual, tá bom? Prazer, que é o que as pessoas buscam. As pessoas buscam vida de prazer, vida boa, vida de alegria, vida de isenção de problemas. É isso que o ser humano busca e paga o preço que for para conquistar isto. Vivemos os tempos de shopping centers e dos seus múltiplos santuários. Você vai num shopping center, você fica extasiado em cada um daqueles altares. O altar das joias, uau, cada joia. O altar dos sapatos, uau, cada sapato. O altar das bolsas. O altar das coisas cheirosas, das comidas, e as pessoas passam e ficam extasiados, extasiam os seus olhos com tudo aquilo. Isso é o secularismo, ou seja, é olhar o mundo da perspectiva do que o mundo tem a proporcionar para nós de prazer. Os shopping centers, nada contra os shopping centers, eu já andei em shopping centers, ando em shopping centers às vezes para procurar uma coisa, outra, para conversar com alguém. Às vezes o shopping center é um lugar adequado para tomar um café e conversar com alguém. Mas o que a gente percebe é que as coisas são montadas num shopping center para satisfazer os desejos do coração. Sim ou não? Esse é o tempo que nós vivemos. Vivemos tempos de grandes e variadas opções religiosas. Tem opção religiosa para tudo quanto é gosto por aí. Aliviando a consciência de busca do sagrado, muitas vezes. O ser humano tem um vazio no coração do tamanho de Deus. E as expressões religiosas têm em vista preencher esse vazio. Sendo que as pessoas se esquecem de que esse vazio só é preenchido com o próprio Deus. E esse vazio, que é preenchido com o próprio Deus, tem um formato, que é o formato de uma cruz. Só Jesus satisfaz esse vazio que existe no coração do homem.
E existem aí variadas opções religiosas para, quem sabe, satisfazer os desejos religiosos das pessoas. São vários tipos de religiões por aí. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós vivemos o tempo que não existe uma verdade só. Se eu falo para alguém que a verdade é de Jesus, ele vai falar, mas eu tenho a minha verdade. É a verdade individual. A verdade de cada um é aquela que ele conceitua como verdade. E se esquece que Jesus é a verdade. E é a verdade é quem liberta. Jesus, a verdade é quem liberta. Não são as verdades individuais. Essa é a marca da pós-modernidade. A diversificação de verdades. Jesus não é a única verdade. E com isso todos se satisfazem com a sua própria maneira de entender a verdade. Ou seja, isso significa, eu não aceito que a verdade é Cristo. Sendo que Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém se completa a não ser por essa verdade. Mas são tempos que são marcados por isso, de maneira muito especial, justamente pelas condições da cidade que a gente vive, dos tempos pós-modernos que a gente vive, cheio de recursos. Ok, pode não ser no Afeganistão, pode não ser em alguns locais remotos desse mundo, mas no Ocidente, essa é uma marca. Crente individual ou igreja, esse é o elemento 3, crente individual ou igreja que não fecha a questão com a santidade de vida. Não toma posição como pede que tomemos. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 20, ele já vem nos exortando, capítulo 4, versículo 20 de Efésios, abra sua Bíblia aí, ali, 4. Nós já usamos essa figura algumas vezes, versículo 20 a 32. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então aqui ele fala em despir-se da velha natureza, ele fala em se deixar renovar de uma nova natureza, e revestir-se dela. É aquela ideia que nós já mostramos aqui, de uma garrafa contendo água suja, precisamos jogar água suja fora, e colocar água limpa, nesse recipiente, que rapidamente ele vai se sujar, mas aí a gente precisa jogar de novo essa água fora, e colocar limpa de novo. Então isso precisa ser trabalhado num contexto de uma igreja que está sendo chamada a atenção por Cristo Jesus, uma igreja que não se compromete, uma igreja muito mais acomodada com o sistema do mundo. Crente individual ou igreja que se encanta com as dádivas deste mundo, se esquecendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e a gente vê isso em 1 João, abra aí em 1 João, e aí a gente conclui, 1 João no capítulo 2, ele já vem chamando atenção nisso, 1 João no capítulo 2, versículo 15, quando ele diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.
Quando nós olhamos Tiago um pouquinho para trás, no capítulo 4, versículo de 1 a 4, quando ele fala sobre a amizade do mundo, e diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres, e chama chama-nos de gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, essa carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia, como cabe para a nossa igreja hoje, como cabe para as igrejas dos nossos tempos hoje, como nós nos vemos, muitas vezes, mornos, como era vista a igreja de Laodiceia, e a consequência não é nada boa: vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, já pensou Jesus sentir náuseas pelo cristianismo que nós vivemos? Isso mexe com você? Comigo mexe com o meu brio. O meu Jesus, a quem eu amo, que me salvou, sentindo náuseas pelo meu cristianismo, pelo nosso cristianismo. Por isso, ao olhar essa carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia, é muito bem aplicável nos tempos de hoje, no contexto citadino que vivemos, no contexto cultural que vivemos, no contexto de mundo que vivemos, porque nós temos muito mais tendência a estarmos sendo como a igreja de Laodiceia era, do que a igreja de Filadélfia e de Esmirna era. Que isso possa mexer com você, que possa mexer comigo, que possa mexer conosco, como igreja, e que a gente possa tomar vestes brancas, que a gente possa comprar ouro refinado, e que a gente possa usar o colírio certo para os nossos olhos, não aquele feito com pó frígio daquela região. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez nós dependemos da misericórdia de Deus para nos ajudar a mudar o status do nosso cristianismo, gente. Precisamos mudar o status do nosso cristianismo, e nós precisamos estar mostrando para esse mundo, como expressão visível do reino de Deus, o que é a igreja, porque o mundo só vai saber o que é a igreja quando ele vir como nós testemunhamos, como nós vivemos, como nós agimos, como nós operamos nesse mundo cheio de enganos desse mundo. Senhor Deus, obrigado por esta carta escrita pelo Senhor à igreja de Laodiceia. Como nós nos vemos nestas reprimendas, como nós nos enquadramos nessa igreja. Nós queremos aceitar o teu conselho, Senhor, de comprar ouro refinado pelo fogo, de nos vestirmos de vestes brancas através da santidade de vida, e de abrir os nossos olhos espirituais para que a cegueira que esse mundo proporciona no nosso coração muitas vezes, não dificulte o nosso cristianismo, não torne o nosso cristianismo algo nauseante. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos disso como igreja Batista Vida Nova,
precisamos disso como igreja nos tempos modernos e pós-modernos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos